Hoje falaremos sobre filmes mais assustadores, segundo a audiência, porque somos nós que assistimos os filmes que realmente importam, né, gente? Brincadeiras à parte, mas com essa injeção de autoestima que sempre é bem-vinda, vamos começar o vídeo. O primeiro filme citado aqui que sempre aparece em listas de avaliações do público é O Exorcista, é claro. Não tinha como não ser. Acredito que esse é o nome que vem na cabeça de todo mundo quando a gente fala de terror, porque eu já disse em outro vídeo que esse filme é praticamente o pai dos filmes de possessão. Muitos outros que vieram depois tentaram emular algumas coisas do que o Exorcista fez, alguns sem sucesso, mas alguns conseguiram criar coisas novas, né? Porém, o Exorcista não tem como, ele sempre vai vir na nossa mente. Ele é inspirado no livro de 1971 do autor William Peter Blatty. O filme é de 73. Eu li o livro há alguns anos. Eu não lembro tudo da história, mas eu lembro que uma diferença que eu notei do filme pro livro é que o livro tem um tom bem mais melancólico. Ele é mais mórbido, fala bastante de morte antes de começarem as ações esquisitas da Regan, que gradualmente vão evoluindo para algo que a mãe percebe que não é mais uma questão mental e sim uma possessão. Porém, faz anos que eu li, então não vou conseguir dar detalhes, mas o filme tem o bem mais fresco na minha memória e realmente O Exorcista é um clássico merecido, tanto na história dele, que deixa a gente tenso, cada vez mais tenso, tanto pela história da Regan quanto pela história do padre Damien, que tem também uma trajetória bem interessante. A gente vai ficando próximo dele ao longo do filme e é bem triste quando ele morre, mas é de uma forma ali heróica, né? Ele tem essa dúvida de fé no filme todo, que eu acho bem interessante. Ainda mais por ele ser um padre, mas ali no final ele realmente tem esse ato heróico, salvando a Regan. E é um final bem bonito, de certa forma, mesmo sendo trágico. Além da história interessante, é claro que ele é muito assustador. Eu já disse em outro vídeo que hoje em dia ele pode não ser tão assustador, porque ele já é o filme mais antigo. E por ele ser tão famoso, muitas cenas dele se tornaram alguns memes porque elas são muito grotescas. Então, naturalmente, em alguns filmes acontece isso. Mas mesmo se você já for familiarizado com a imagem da Regan possuída, eu acredito que vale a pena dar uma chance pro Exorcista, assistir ele com calma, imergir ali na história, porque ele é muito bom. As cenas desse filme são realmente bizarras. Aquela imagem da Regan virando a cabeça é um clássico por um motivo, é realmente assustador. Imagina pra quem assistiu anos antes até da internet, deve ter sido uma coisa apavorante. O segundo filme que falaremos é o It Follows, ou Corrente do Mal. Eu tenho uma questão com esse filme. Eu tenho uma lembrança vívida de quando eu tava assistindo outro filme no cinema e teve o trailer do It Follows, e eu lembro que tinha algo assim na chamada: os fãs de terror vão vibrar, os fãs de terror vão ser presenteados. Então, a minha expectativa já foi lá em cima, eu fiquei muito empolgada pra assistir o It Follows. E talvez por ficar tão empolgada assim, quando eu assisti eu não achei tudo isso, mas calma que eu sei que o erro tá em mim. Porque quando eu analiso a história do It Follows, eu acho ela muito interessante, acho ela muito criativa e eu não sei porque quando eu assisti não me despertou toda essa empolgação. Esse é um filme que sempre me deixa muito confusa, porque tá ali uma história interessante, a forma com que a maldição é passada é muito criativa e é muito assustadora, porque imagina você sempre tem que estar caminhando pra conseguir fugir, pra tentar fugir, na verdade, dessa maldição, e nunca ter a certeza se a pessoa que tá andando atrás de você faz parte da maldição ou se é só uma pessoa passando. É uma agonia, assim, imaginar uma realidade dessa. Essa é uma das maldições mais cruéis e não tem uma forma de você viver em paz com isso, porque na época que eu assisti o filme, mesmo não gostando tanto, eu comecei a pensar em formas de tentar escapar, como todos nós que somos fãs de terror fazemos, né? Como poderia escapar? A gente poderia viajar pra muito longe. Você poderia ir sim pra muito longe, mas eventualmente a maldição vai te alcançar. E é muito agoniante pensar isso. Além disso, o filme tem essa estética bem única, no qual a época que ele se passa nunca fica claro. Tem ali algumas invenções do próprio filme, né? É algo muito legal. E falando aqui, eu acho que vale a pena rever esse filme. Pode ser que eu goste mais dele hoje em dia. Eu espero que sim.
porque analisando ele, realmente é um filme muito bom. Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, ou The Evil Dead. Independentemente do título, esse filme é bom demais. Eu só tinha assistido A Morte do Demônio de 2013, então eu imaginava que o original, de 81, fosse ter um tom mais engraçado, mais ou menos como um terrir, ainda mais por ser do Sanheim, que tem esse traço nas obras dele de deixar um humor ali, não uma comédia escrachada, mas um humor mais sutil e divertido. Então, quando eu fui assistir A Morte do Demônio original, eu fui muito pega de surpresa, porque eu não achei nada engraçado, eu fiquei com muito medo do filme. Ainda mais por ter essa estranheza dos efeitos da época, efeitos muito bem feitos, diga-se de passagem. Falando aqui, eu lembro daquela cena da caneta no calcanhar, que, nossa. Então, assim, foi uma grata surpresa. Deve ter me dado mais medo porque eu baixei a guarda esperando que ia ser uma coisa mais engraçada. Porém, eu me surpreendi e o filme é muito bom, ele é muito criativo. Tem essas sequências da câmera rápida. Aí quando a gente pensa que ele foi feito com uma coxinha e o caldo de cana, não tem como não admirar ainda mais o projeto. Era realmente um amor e um cuidado e realmente acreditar no próprio trabalho. É muito legal. Ele é um filme que é legal e a história de bastidores dele também é muito boa. Abismo do Medo. Claustrofobia define esse. Muita gente, e eu me incluo nisso, tem muita agonia de ficar em locais fechados, seja elevador ou espaços pequenos. Imagina o pavor de ficar preso em cavernas. Nossa, só de imaginar. Eu já não sou muito fã de elevadores. Nas vezes que eu precisei pegar elevadores daqueles mais antigos, era assim, um pavor. Todos os dias que eu precisava pegar o elevador, era muito tenso. Eu não gosto nem de lembrar. Até elevadores mais modernos assim ainda me causam uma aflição. Eu sei que muita gente também não é fã. Então, imagina esse filme no qual a história dele, em grande parte, se passa nessas cavernas com as mulheres se arrastando em muitos momentos por esses lugares que parece que você vai ficar preso ali. Realmente é uma trama sufocante. E tem também a questão ali da protagonista ter perdido a filha e ela tem essas visões, ela escuta o som da voz da filha. Eu acho esse filme bem legal. Acho que fez muito bom uso desse local, das cavernas. Quando eu falo em tramas assim que se passam em cavernas, eu já lembro logo da creepypasta do Ted. Acredito que muita gente também pense nela, que é uma história também sufocante e aterrorizante. Mas mesmo tendo um lugar que naturalmente já causa essa claustrofobia, essa agonia no seu público, ainda precisa ter uma história boa para poder manter o público interessado. Então, o Abismo do Medo não tem só um local que traz sufocamento e medo. Ele também conseguiu criar uma história interessante, uma personagem interessante e, é claro, né, os monstros que vivem nas cavernas são muito assustadores. E a ideia deles também é assustadora e muito legal. Arraste-me para o Inferno. Apesar de eu gostar muito de terror, quando mais nova eu tinha muito medo. Hoje em dia eu ainda tenho medo de algumas histórias, não são todas, né? Porque naturalmente a gente vai criando ali uma certa resistência ao terror se você consome muito. Isso acontece em vários gêneros, né? Se você consome muitos filmes de drama, você vai ficar já preparado para um determinado enredo, uma determinada virada de trama. E no terror isso acontece também, porque muitos recursos são utilizados em muitos filmes. Mas quando mais nova eu tinha medo, mas eu gostava do terror também, mesmo tendo medo. E eu lembro de ficar muito cheia de mim, assim, muito orgulhosa, quando eu assisti Arraste-me para o Inferno e eu não fiquei com medo, porque eu achei ele muito engraçado. É um filme do Sanheim, aí tá vendo? Por isso que eu achei que o Evil Dead ia ser mais engraçado. Acho que eu me baseei muito pelo Arraste-me para o Inferno. Eu achei, assim, um deleite o Arraste-me para o Inferno quando eu assisti. Eu entendi que ali era um terror, mas que também tinha comédia e foi algo muito novo pra mim. E o fato de eu conseguir dar risada em alguns momentos, achar realmente engraçado, mas entender que era um terror com humor, foi muito mágico. Eu tenho um carinho muito grande por esse filme por causa disso. E o meu orgulho só se tornou maior ainda quando, na época, eu comentei com alguns colegas sobre o filme e tinha pessoas que tinham ficado com medo. Então imagina o orgulho. Então imagina o meu orgulho de não ter ficado com medo. Como se eu não tivesse ficado com medo de vários outros filmes, né? A trama do Arraste-me para o Inferno é uma coisa bem Sanheim. A protagonista precisa devolver a moeda para a senhora que passou a maldição para ela. E ao longo do filme tem muitos momentos muito nojeira. Tem uns sustos, né? Apesar de não ter ficado com medo, lembro de ter levado susto nesse filme, né? Porque
se assustar e sentir medo são coisas diferentes. Mas no geral eu acho uma trama bem divertida. Não sei se reassistindo hoje eu teria outra opinião, porque eu tenho essa memória nostálgica, mas por ver ele em várias listas, eu ainda acho que ele é um filme que diverte, mas que também dá medo ainda hoje em dia. E pra fechar eu escolhi um filme dos anos 2001, que são Os Outros. E esse filme aqui, na minha opinião, vem na leva de filmes praticamente precursores em criar plot twists muito chocantes. Eu olhei que ele é de 2001 e O Sexto Sentido é de 99, então são ali próximos às datas. Eles têm tramas diferentes, tanto O Sexto Sentido quanto os outros, mas os outros, se você não assistiu, eu não vou dar spoiler aqui, vale muito a pena conferir porque ele é um filme que realmente dá medo. Ele tem uma história densa, faz anos que eu assisti, mas eu ainda lembro de algumas coisas. E, óbvio, ele tem uma virada assim que pega você de surpresa. Ele é um filme muito bom. E eu acredito que é o tipo de trama que é difícil de replicar, porque ela é muito particular. E ele é um filme que deu muito medo quando eu assisti. Acredito que em muita gente também. Quando eu lembro desse longa, eu lembro que tem vários momentos que são no escuro, a casa é muito escura, tem um ar muito triste o filme todo, mas ainda assim de terror. É realmente um filme muito bom. Obrigada por ver o vídeo até aqui, obrigado por todo o apoio. Não se esqueça de comentar sua opinião, o filme que te assusta, deixe sugestões aí nos comentários. Deixe o like e se inscreva se você gostou deste conteúdo. Eu criei uma conta no Instagram para o canal, então me siga lá, por favor. Obrigado por estar aqui, eu sou a Dai, este é o Dai Tá Lendo e até a próxima.